Boa tarde. Sou a professora Mara Gonçalves e sou aluna e acadêmica do curso da Pedagogia da Uniaselv. Hoje eu quero mostrar para vocês a minha socialização sobre o meu trabalho no ensino fundamental do estágio 2. Eu realizei meu estágio na escola Lauro Ramp Miller, aqui no bairro Cruzeiro, em Taquara. Fui muito bem acolhida e realizei um sonho também, que era trabalhar aqui na escola, nem se fosse por uns 15 dias, né? Que a escola fica bem pertinho da minha casa e eu trabalho numa escola muito distante. Então, para mim foi um sonho realizado e que fui muito bem acolhida também. A escola Lauro Ramp Miller, ela está no município há muito tempo, desde muito tempo. E ela é uma escola que atende a toda a comunidade, é muito querida por todos. Só que agora ela está em construção, né? Está em reforma. Mas a diretora Ana me acolheu muito bem e foi muito legal estar lá na companhia de todos, nesses dias que eu fiz as observações e o estágio dentro da turminha do segundo ano, turma 1, 2, 1. Aqui eu falo um pouquinho sobre a minha pessoa. Gosto de ler, gosto de estudar e estou buscando os meus sonhos. Eu conversei, quando eu fui procurar a escola, conversei com a professora Ana, que ela mora em Rolante, que ela é bem querida pelos alunos e ela prontamente me cedeu a turminha dela para me fazer o estágio. Ela me ajudou, me conversou comigo sobre o que a defasagem que a turma estava, sobre a alfabetização, me concedeu os conteúdos, me ajudou bastante. Aqui fala um pouquinho sobre ela, assim, depois vocês leem com atenção. Minha justificativa. Esse projeto de estágio baseia-se nas observações realizadas em sala de aula, onde justifica-se pela necessidade de proporcionar aos alunos, nessa etapa da alfabetização, um reforço nas aprendizagens e saberes dos alunos e do segundo ano do fundamental, onde, ouvindo relatos de familiares e alunos fora da escola de que não estavam conseguindo aprender ou apresentavam dificuldades de aprendizagem. Então, apresentei o meu projeto de estágio com o intuito de ajudar esses alunos a recuperarem a autoestima e diminuir as dificuldades na alfabetização em sala de aula. Aqui eu conversei primeiro com essas crianças aqui. Fui olhando, fui vendo os cadernos delas, porque a minha irmã cuida dessas crianças aqui. E essa aqui é a minha sobrinha. E ela queria muito que eu fosse dar aula para ela. Então, também foi um dos objetivos de eu pegar uma turminha do segundo ano. Observando eles, né, o sistema de casa deles, eu vi que eles precisavam de uma ajuda, que eles não estavam conseguindo juntar as letrinhas para formar as palavras, para ler as palavras, não decorar as palavras, mas entender as palavras. Então, fui fazer o estágio, né? Fui fazer a observação. Aí aqui, assim, é a turminha toda no refeitório. Aqui eu desfilei com eles na 7 de setembro, né? Que pediram para mim também. E na observação, a primeira coisa que eu vi, assim, foi que a escola tinha um aluno incluso dentro da sala. Mas o objetivo não era ver a inclusão do aluno, e sim os problemas pós-pandêmicos, né? Que a alfabetização, que esse momento que todos nós passamos trouxe para as crianças. Aqui fala um pouquinho das conversas que eu tive com os pais, com as crianças, né? Como eu falei antes. E levei meus objetivos para a escola, para a professora, e ela entendeu que era bom,
que eu fosse, que eu olhasse as crianças de um modo diferente, que talvez eu pudesse ajudar eles nessa fase. Aqui eu falo um pouquinho sobre como o professor deve atuar nesse momento, o que precisa ser feito, o que não precisa. E os meus planos de aula eu fiz bem light, assim, sabe? Porque eu queria ver como é que eles estavam. E eu observei que as crianças estavam muito bagunçadas, elas estavam muito agitadas na sala de aula, sem limites, talvez. Só queriam brincar, estavam com preguiça de fazer as coisas. Acredito que seja porque ficaram muito tempo em casa, né? Então, alguns pais deram um respaldo, né, da obrigação deles fazerem as atividades, mas a gente sabe que outros, por M motivos, não o fizeram isso com as crianças, né? Deixaram meio que por conta. Meus métodos aqui eu falo também sobre como que a escola deve lidar com isso. Eu acho que não é só o professor, eu acho que é uma equipe que precisa ser trabalhada, é a equipe da escola que precisa ajudar esses alunos, não é só o professor em si, né, que precisa ter a responsabilidade de ajudar as crianças nesse momento. E aqui também eu acho que vai bastante da afetividade, né? Se tu não tiver afeto com os teus alunos, se não olhar ele com outros olhos, as crianças não vão chegar a lugar nenhum. A alfabetização não será concluída, né? Aqui tem duas citações, né, do Carvalho, que eu achei bem interessante, que diz assim: para a professora, seja qual for o método escolhido, o conhecimento das suas fases teóricas é condição essencial, importantíssima, mas não suficiente. A boa aplicação técnica de um método exige prática, tempo e atenção para observar a reação das crianças, registrar os resultados, ver o que acontece no dia a dia e procurar soluções para os problemas dos alunos que não acompanham. Aqui ele fala bem assim do que eu observei lá no estágio, que penso eu, né, que faltou um pouquinho de ajuda da professora, falta ainda. Agora vamos ver no final do ano que eu vou ver como é que as crianças estão. Mas eu procurei ajudar as crianças da melhor maneira que eu pude. Dei atividades, dei acolhimento, dei afetividade, eu brinquei. E eu acredito que as crianças vão chegar bem no final do ano. Não só por causa de mim, mas a professora também, né? O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender. É aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. É esse o objetivo da alfabetização, né? Não é só ali aprender a ler e escrever. É o depois. A alfabetização é o primeiro passo, né? Para um futuro deles. Bom, aqui eu observei a rotina deles na escola. Tem uns horários meio estranhos, assim, né, do lanche, umas coisas muito separadas, assim. Mas tudo bem, não coube a mim mudar, né? Então eu precisei seguir essa rotina aqui. Aos conteúdos que a professora me passou, ela me fez pegar bastante na leitura, né? Só que não adianta eu ficar aprofundando a leitura se as crianças não aprenderam a ler ainda, né? Então eu dei várias leituras,
Aqui eu fiz uma terapia do abraço, né? Para começar, no primeiro dia eu fiz uma terapia bem legal assim, que todos deveriam passar o ursinho aqui e dar um abraço no colega, escolher um para dar. Foi bem legal essa terapia aqui. Alguns não ficaram meio difícil assim de dar um abraço, mas vinham, eles davam um abraço. E depois todos os dias queriam que eu fizesse a terapia. Foi bem legal. Aqui tá a turminha toda, e daí eu já tô lá dentro da sala. Aqui é no primeiro dia de aula. Aqui eu passando atividades para eles, né? Aqui tem o meu plano de aula do primeiro dia, que foi bem legal. Cantamos uma musiquinha do Boa Tarde, ensinei para eles, né? E eles todo dia agora depois também queriam que eu cantasse a música quando a gente chegasse na aula. No segundo dia, eu trabalhei o livro Um Amor de Família, do Ziraldo, né? Que eu procurei acolher eles, trazer eles para dentro da sala de aula. E todos eles adoraram a historinha. Aqui eu apresentando, né? Ó, eu apresentando aqui a historinha do Ziraldo. Mas no intuito de falar sobre a família deles também, né? Aqui eles fazendo as atividades, ó, já estavam mais responsáveis de fazer as atividades, né? Todos eles fizeram o seu melhor aqui para mim. Foi bem legal. Bom, no terceiro dia, eu fui um pouco prejudicado no meu estágio, porque eu tinha planos de leitura, de escrita, de matemática, né? Só que daí chegou a semana farroupilha, eu não pude completar o meu estágio, completar minhas atividades. Então, como eles tinham atividades ali para fazer da semana da farroupilha, e eu não fui avisada, né, que tinha essas atividades todas aqui. Mas valeu a pena porque pude compartilhar com eles esses momentos vivenciados. Realizei um sonho de andar de cavalo, né? Nunca tinha andado de cavalo. Mas tudo bem, né? Acompanhei eles todos nessas atividades. Foram praticamente 5 dias. 4 dias. Não, 5 dias. Aí voltando aqui, na sexta-feira, que eu pude dar uma boa... demonstrar o que realmente eu fui fazendo no start, né? Aqui eu pude... A sexta-feira foi bem prazerosa, proveitosa. E lembram aquele aluno que era o incluso? Pois é, ele ficava sentado no final da sala, bem num cantinho, no último, num gradeadinho para ele lá atrás, sabe? Que eu acho que não é inclusão. Ele estava sendo excluído da sala. Então, o que eu fiz? Eu trouxe ele já na segunda-feira, eu trouxe ele para bem pertinho de mim aqui na sala. Ó. Ali ele estava sentado. Eu trouxe ele para perto de mim. E a gente conversou. Eu incluí ele dentro do meu estágio como um aluno, não como uma inclusão. E ele se sentiu muito importante, apesar de que ele não sabe ler, não conhece as palavras, não conhece nada. Mas ele quis fazer o seu melhor também. E nesse dia aqui eu dei as fichas de leitura para eles lerem na sala. Uma forma da gente brincar com o lúdico, né? Eu dei para eles. E ele se sentiu muito feliz. Apesar de que ele não sabe ler, mas ele pegou as fichinhas, foi lá na frente e leu do modo dele. Eu até fiquei emocionada, assim. Foi muito legal a participação do Iago. Aqui, a aluna juntando o dedinho, ó,
para acompanhar a leitura. Ó. Bem dificultosa. Esse aqui também. Eles todos lendo do jeitinho deles. Alguns, esse aqui já sabe mais ou menos ler um pouco. Esse não, quase nada. Mas fazendo o melhor deles ali na frente, né? Se sentiram importantes de ir na frente. Achei muito legal. Neste trabalho, propus conhecer e questionar acerca do desenvolvimento de atividades com crianças do ensino fundamental nos anos iniciais, tendo em vista o seu processo de alfabetização, o qual deveria seguir sem interrupções e sem encerrar o segundo ano. Compreender que a alfabetização é um processo complexo e requer a continuidade do aprendizado para que sejam respeitados os diferentes tempos de desenvolvimento da criança. Isto posto, esse trabalho tem como objetivo relatar a avaliação do processo de alfabetização das crianças no segundo ano do ciclo de alfabetização, no ensino pós-pandemia da Covid-19, onde houve um atraso significante no processo da alfabetização, em uma escola pública de Taquara, a partir da perspectiva de resultados e para o déficit de aprendizagem, nesse período semestral do ano de 2022. Então, aqui eu tô falando, assim, das fotos ali, né, que eu vi, que, como eu falei antes, que precisa ser feito um trabalho mais sério, de acolhimento também, né, para as crianças evoluírem, né, conseguirem alcançar seus objetivos lá na frente. Aqui tem uma... Durante as observações da prática docente, pude constatar que ainda é muito o que se fazer para ajudar os alunos neste processo pós-pandemia. Não cabe apenas cobranças ao desempenho e disciplina do aluno, e sim ao empenho dos professores, como norteadores de um conjunto de experiência, dedicação, coragem e afetividade. Tendo esta bagagem em mãos e valiosíssima, os objetivos serão alcançados e a alfabetização concretizada. Toda criança tem capacidade de aprender, uns sozinho e outros precisam de ajuda. Aqui estão as referências. Aqui vai o link, né? E só. Então, assim, ó, eu queria mostrar para vocês, assim, que eu não tirei muita foto das crianças. Aqui eu fiquei bem chateada porque fui um pouco prejudicada. Talvez não tenha atingido todos os meus objetivos que eu propus para a professora, mas também porque a culpa não foi minha, né? Que eu não fui avisada dessas atividades aqui. A escola deveria ter sido me avisada, mas tudo bem, passou, né? Então o que importa é que eu consegui levar o que eu mais queria para as crianças, que era a afetividade, que eu vi assim que eu observei no estágio que era muito pouco. E eu, como professora, eu não sei trabalhar sem afetividade, eu não sei, não consigo. Então isso para mim é primordial na minha profissão. Já acertei, já errei, já levei muito tapa na cara, assim, né, vamos dizer. Mas é bem legal. Eu acho que a afetividade é em primeiro lugar numa escola. Se quer ser professor, primeiro enche a bagagem com amor, com dedicação, com afetividade, é algo que eu sempre vou bater na tecla. E eu achei bem legal, para mim foi muito gratificante fazer esse trabalho ali na Escola Lauro Miller. Gostei demais. E tenho certeza que as crianças vão lembrar de mim, do meu trabalho, e vão chegar no final do ano lendo, que eu acho que eles já estão conseguindo. Hoje estou fazendo essa socialização, né? Mas eu sei, já estou conversando aí com as crianças de novo, já estou vendo os cadernos e já vi que eles já avançaram bastante, né? Desde que eu fiz o estágio, que eu fiz em
setembro eu fiz, agosto, setembro. E hoje já é em novembro, né, que eu tô gravando isso. E eles já andaram bastante. E eu fico feliz com isso, que eu pude levar a minha aprendizagem para eles, meus conhecimentos, e eu sei que serão grandes alunos. Alguns já sabem, já estão lendo. Fico feliz que eles já estão lendo, né? Que legal, né? Então, assim, ó, eu me despeço de vocês aqui por aqui. E vocês querendo acompanhar o meu trabalho, acompanhar, ler direitinho tudo que está escrito aqui que eu coloquei, sobre a professora, sobre os alunos. Fiquem à vontade para ler. E sabemos que essa fase da pós-pandemia isso vai passar. Já passou, né? Então, as crianças estão se encaminhando, vão conseguir. Os professores também, vai demorar um pouquinho mais, talvez. Mas tudo vai se resolver. Então, agradeço a vocês pela paciência de me escutarem. E muito obrigada por tudo, tá? Muito obrigada. Para mim foi muito valioso ter feito esse estágio. Para mim foi de grande importância. Vocês não sabem o quanto. Posso ter errado, posso não ter concluído, né, meus objetivos, mas foi uma experiência muito bacana e prazerosa para mim, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e